Boa tarde, graça e paz para você, membro, congregado, e você também que segue a página da Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas. Aqui o pastor Silvio, estou falando diretamente de Caicó, diretamente da minha casa, diretamente da salinha de estudos do meu pequeno escritório e gabinete de trabalho, com você, membro e congregado da PIB em Timbaúba. Nós estamos vivendo dias um pouquinho diferentes no que diz respeito à nossa rotina de cultos. Eles estão sendo transmitidos de maneira online, né? Ou seja, direto e ao vivo pelo Facebook nesse momento. E é uma alegria muito grande receber você, membro e congregado que está chegando agora, para juntos cultuarmos ao Senhor nessa tarde, finalzinho de tarde, início de noite de domingo. Um pouquinho de atraso aqui no início da transmissão, quero me desculpar com vocês que já estavam aí esperando o início. Um probleminha de acesso, mas já resolvido. Nós estamos com muita chuva aqui em Caicó, uma chuva forte que começou há aproximadamente uns 20 a 30 minutos. Não sei se isso vai ter algum impacto na transmissão, espero sinceramente que não. Vamos tentar fazer a transmissão transcorrer o mais normal possível. Eu quero começar esse momento orando com você. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado. Obrigado por, nessa tarde, final de tarde, início de noite, estarmos reunidos, não presencialmente, não no templo, mas em nossas casas, sendo cada um de nós templo, morada e habitação tua, sendo cada um de nós um canal de louvor, de adoração, de transmissão do teu evangelho, sendo cada um de nós também alcançados pela tua palavra quando ela nos vem e nos é confirmada no coração pelo teu Espírito Santo. Nesse momento, Pai, eu rogo e peço pela vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo, desse amigo que acompanha a nossa página no Facebook, que também está assistindo. Te louvo, ó Pai, por essa ferramenta que tem nos possibilitado estar juntos em tempos de distanciamento. E falando em distanciamento, rogo por cada família, Pai, que nesse momento está em sua casa, sobretudo aquelas que têm sentido a dificuldade desses dias. Que a tua graça os alcance, não só a tua graça, mas também o teu cuidado. E esse cuidado também passa pela ação de cada um de nós, a tua igreja. Nos abençoa, nos ajuda, Pai, nesse momento em que nós estamos precisando, Pai, cada vez mais confiar em Ti, cada vez mais ter calma e serenidade em todos os nossos passos. Fica conosco nesses instantes de reflexão. Esse é o nosso pedido, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa tarde, falar com você sobre a centralidade da cruz. A cruz entre nós. Esse seria o título dessa reflexão. Eu quero antes fazer uma leitura com você no Evangelho segundo Lucas. Aliás, nós concluímos ontem a leitura do Evangelho de Lucas, lendo os seus 24 capítulos durante essa semana que se encerrou. E iniciamos já hoje. Convido você a logo mais fazer essa leitura bíblica também no livro de Atos dos Apóstolos. 4 capítulos por dia, hoje capítulo de 1 ao 4. Uma peça da Bíblia, um dos livros da Bíblia indispensáveis para todos os discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Mas eu quero que você leia comigo Lucas, capítulo de número 23. E nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler os versos 26 e 27, 32 ao 34 e do 38 ao 43. Lucas, capítulo 23, versos 26 e 27, depois do 32 ao 34 e depois do 38 ao 43. Vamos fazer essa leitura? Acompanha comigo. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era de Cirene, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Agora verso 32. E levaram também com ele 2 criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E agora a gente conclui a leitura dos versos 38 ao 43. E esta inscrição estava acima dele: Este é o Rei dos Judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse a Jesus esse homem: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje andarás comigo no paraíso. Amém? Uma leitura que eu não tenho a menor dúvida, você já conhece, mas que vale a pena ser lida quando nós vamos falar um pouco a respeito da centralidade da cruz na nossa fé. A respeito da cruz no centro da nossa vida, a cruz entre nós. Existe uma simbologia, cada crença, cada fé, cada manifestação de fé no mundo carrega uma simbologia, e também muitas ideologias de pensamento, de comportamento humano carregam. E nós sabemos de algumas delas, e algumas outras ideologias, ou algumas outras culturas, ou alguns outros segmentos, até religiosos, que nós não conhecemos no mundo, têm símbolos maiores nela. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a flor de lótus é um símbolo no budismo. O judaísmo antigo não usava nenhum símbolo para não quebrar o segundo mandamento das imagens, de ter imagens acima de Deus. Já o judaísmo moderno adotou o escudo, a estrela de Davi. Você deve conhecer aquela estrela com 6 pontas, que na verdade é a junção da letra Dalet, uma letra do antigo vocábulo hebraico que era representada por um triângulo, e 2 Dalets invertidos formam aquela estrela de Davi, ou 2 triângulos opostos e sobrepostos. Contudo, eles adotaram a estrela de Davi, que se tornaria um sinal da promessa entre Deus e o seu povo, e uma lembrança de que o trono de Davi estaria estabelecido para sempre, sempre, inclusive na linhagem do seu Messias. O islamismo, por exemplo, uma das grandes religiões do mundo, estabeleceu o símbolo do crescente, ou a meia-lua. O comunismo, já falando de uma ideologia, estabeleceu o martelo e a foice, indicando a união dos trabalhadores e dos camponeses. A terrível e malfadada, infame suástica nazista, na verdade é de origem muito mais antiga. Aquela cruz nazista, suástica nazista, ela vem de um símbolo muito antigo, e acredite, aquelas extremidades voltadas sempre para a mesma direção significavam o curso do sol e as estações do ano. Simbolizavam a criatividade e prosperidade na sua forma original, que era usada muito antes dela ter se popularizado pelo terrível, pelo inominável, que não merece nenhum crédito, regime nazista que se espalhou no mundo durante a metade ou um pouco antes da metade do século passado. Falando ainda de símbolos, por exemplo, em Roma, nas paredes de catacumbas em que os cristãos se escondiam, haviam desenhos de um pavão, ave que se acreditava simbolizava a imortalidade, e que poderia simbolizar, numa forma secreta de símbolo, a eternidade do Cristo, no qual eles criam e não podiam professar. Também a pombinha, que significava a fé dos cristãos, o símbolo do Espírito Santo presente naqueles que naquela época fugiam da perseguição, e um espírito que, simbolizado por pombinha, também estava presente no batismo de Jesus. O louro dos atletas era um outro símbolo comum associado aos cristãos, graças às cartas paulinas que falavam na corrida cristã.
E o peixe, cuja a grafia, a escrita na língua grega, era um acrônimo, ou seja, cada letra representava uma palavra. E a palavra grega para peixe, itos, significava, nas palavras postas lateralmente, o seguinte: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você notou que cada religião carrega um símbolo? Notou que ideologias carregam símbolos? Por exemplo, falando ainda da fé cristã e da cruz especificamente, no segundo século, outros símbolos bíblicos começaram a aparecer para identificar os seguidores de Jesus. A arca, Abraão matando um cordeiro no lugar de Isaac, a figura de um pastor carregando um ovelho, ou ainda o monograma de algumas letras gregas, que eram as primeiras gregas de Cristo, o Cri e o Rho, que significavam Cristo. Símbolos até mesmo secretos para o contexto deles na época, que simbolizavam que eles tinham fé em Jesus. Então, eles carregavam esses símbolos para que as pessoas que fossem chegando na fé cristã carregassem consigo um símbolo, uma marca. Haveriam muitos símbolos relacionados a Jesus que poderiam ser utilizados, que poderiam ser tratados como símbolos da fé cristã. A manjedoura, por exemplo. Como não lembrar de Cristo ao olhar para uma manjedoura? Até hoje, nós que temos a oportunidade de passar por uma propriedade rural, de olhar uma manjedoura, de olhar um estábulo, sempre nos vem à mente como é possível que alguém receba o seu filho num lugar como esse. A manjedoura nos lembra muito sobre Jesus entre nós. O banco de um carpinteiro, a oficina de um carpinteiro nos faz lembrar que Cristo, durante muitos anos de sua vida, exerceu essa função com esmero, com muito trabalho. A toalha e a bacia caracterizam o sinal de humildade daquele que veio para servir a seus servos. É um símbolo que deveria ser muito presente entre nós, que deveria estar no centro também da atenção de todos os cristãos. Uma pedra, como símbolo da pedra que rolou do túmulo, onde José de Arimateia emprestou para que Cristo fora crucificado. Mas o símbolo que, sem dúvida, marcou e marca até hoje a história dos cristãos é a cruz. Os cristãos desejavam comemorar como centro do entendimento que eles tinham na fé de Jesus, não o seu nascimento numa manjedoura simples, nem a sua juventude humana, extremamente trabalhadora dentro de uma carpintaria, e nem tampouco a sua ressurreição, como a pedra que rolara da porta do túmulo, mas a dádiva da sua morte na cruz é aquilo que fez com que os cristãos adotassem a cruz como um símbolo maior da fé cristã. Até o sexto século da nossa era, ao que parece, não só os cristãos carregavam a cruz, mas faziam muito o sinal da cruz, pintavam a cruz em si nos outros, faziam isso com muita sinceridade, como um sinal de dedicar e identificar cada gesto da sua vida como um ato para Cristo. Estava para muito além de uma tradição meramente repetitiva, existia um significado e um sentido. O imperador romano Constantino, que tornou a religião como oficial do império e numa jogada espertalhona de um imperador e político transformou o império em cristão, disse que na visão que ele recebeu, ele viu uma cruz e uma mensagem que lhe dizia: vença por este sinal. E disso ele fez o marco da sua decisão por levar Roma à fé cristã. Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 1,18, ao falar da cruz como loucura para o mundo, como uma metáfora que diz: para o mundo que vê de fora, a cruz de Cristo é uma loucura. Era algo muito cabido naquele primeiro século, onde o cristianismo era perseguido. E talvez hoje, para nós, seja necessário que a cruz se torne realmente para o mundo uma loucura, para que ela seja o poder de Deus para nós. Afinal de contas, como poderia uma mente sã adorar um Deus que, como um homem, foi morto, justamente condenado como um criminoso, submetido a uma forma humilhante de morte e de execução, que era a cruz, crucificado ao lado de outros dois criminosos comuns? Como uma pessoa em sã consciência poderia adorar um Deus tão fraco assim para os padrões daqueles que estavam no primeiro século e que não criam em Cristo Jesus?
sem a dimensão do que a igreja de Jesus seria na terra, sem as estruturas religiosas que ganham muita força com Constantino quando Roma se torna cristã. A fé cristã era uma fé digna para aqueles que não entendiam e que não foram tomados pelo Espírito Santo nessa mesma fé, algo que parecia uma loucura. Mas a cruz estava no centro de toda a possibilidade de salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus. Isso deveria para nós soar como a necessidade de olharmos para a cruz como um sinal maior da nossa fé cristã, porque sem cruz não há remissão de pecados, sem remissão de pecados não há salvação em Cristo Jesus, sem confissão, sem entrega e abandono. A cruz era na época o método mais cruel de execução. Deixava que de propósito aquele que morreu pela cruz fosse tendo a sua morte atrasada até a máxima tortura. A vítima poderia sofrer por vários dias antes de morrer. Tanto que Roma, ao adotar a crucificação, só reservou a crucificação a alguns tipos de criminosos: assassinos, rebeldes, ladrões, também sendo eles escravos ou estrangeiros, porque um cidadão romano, alguém que gozasse de posição social e que se encontrasse em um desses crimes, não iria para a cruz, iria sofrer outro tipo de tortura ou até de punição com a vida. Mas a cruz era tão cruel que era destinada apenas a pessoas que não tinham posição social, que não eram cidadãos de Roma. Conta também que, por isso, os judeus, com muita raiva, desde o 4º século a.C., olhavam para o que Roma fazia, porque Tito crucificou 2.000 de seus compatriotas romanos. Então, a cruz fazia parte de um cenário comum também para os judeus. Os romanos, os cidadãos, como eu disse, a menos em caso de traição altíssima contra Roma, estavam isentos da crucificação. Cícero abominou o ato de crucificar romanos, chamando de castigo cruel e repugnante. Indicou, inclusive, que a palavra cruz deveria ser removida para longe do cidadão romano. Os judeus viam a cruz também com repugnância, porque eles não distinguiam a cruz, onde a pessoa era pendurada, daquilo que em Deuteronômio 21, 23, por exemplo, é considerado maldito, o que está pendurado no madeiro, como uma forma de enforcamento, um tipo de suicídio abominável. E como o judeu não distinguia o madeiro do enforcamento do madeiro da cruz, para ele também a cruz era um símbolo de repugnância, era um símbolo de horror e de maldição. De forma que romanos ou judeus não perderiam a chance de ridicularizar qualquer um que fosse crente naquele que se dizia ungido de Deus e que terminou numa cruz como Jesus. A cruz tem sua centralidade, meu irmão e minha irmã, porque ela tem origem em Jesus. E, portanto, é a prova da fidelidade para com Ele. Aos 12 anos de idade, ele já tinha consciência de sua missão. Você pode ler o texto depois de Lucas 2, do verso 41 ao 50. Jesus, ainda menino, aos 12 anos, sabia que estava aqui para cuidar dos assuntos do Pai. Ele enxergava que a sua missão era para algo muito maior, muito mais à frente. Os evangelistas vão sugerir que o batismo e tentação são momentos de confirmação da missão do Cristo. Porém, o evangelista Marcos aponta um outro momento. Marcos, capítulo 8, versos 29 e 30. O segredo messiânico está contido nessas passagens. É a cruz que estava no centro. A tradução, ou seja, o significado, a cruz não deveria conter nenhum mistério para aquele que haveria de nela entregar sua vida. Não havia nenhuma distância para Cristo entre a cruz e o cumprimento do seu propósito. O povo, porém, entendeu mal o caráter da missão de Jesus. Nós vamos ver em João 6,15 que havia um propósito diferente daquele que originalmente era o propósito para o qual ele veio. E ele insistia em seguir para Jerusalém para cumprir a sua missão, como está descrito em Marcos 9,51. Ele sabia que um dia haveria de encontrar-se com a cruz como destino final de sua missão. No Evangelho de João, nas bodas de Caná, os galileus falam sobre
nas bodas de Caná da Galileia, Jesus fala uma expressão que muitas vezes nós lembramos, quando ele diz: a minha hora não é chegada. Porém, no mesmo Evangelho de João, essa expressão vai estar aparecendo em outros textos. Em João 12, a partir do verso 20, em João 13, a partir do verso 1, no verso 17, ele começa a dizer claramente aos seus discípulos: a minha hora é chegada. Portanto, Jesus sabia que iria morrer, conforme Marcos 14, 21. E ele tinha essa esperança de que o seu sofrimento era o sofrimento necessário para a remissão dos pecados. Ele sabia que a cruz era o objetivo final. Em Isaías 53 e verso 3 mostra que ele fora desprezado e rejeitado entre os homens. Aponta que o tipo de morte que ele sofreu era digna de reprovação e de rejeição. Foi esse o olhar que Jesus teve. E apesar da importância do seu ensino, apesar da importância do seu exemplo, apesar da importância das obras que ele realizou entre nós e do poder, nenhuma dessas coisas ocupava o centro da sua missão. O que lhe dominava a mente não era viver neste mundo, mas o que dominava a mente de Jesus Cristo era cumprir a sua missão, era dar a sua vida, era o seu auto-sacrifício final, era a sua hora chegada, a hora para a qual ele havia vindo ao mundo. Percebe que sem cruz não há remissão? Agora, se sem a cruz não há remissão, não há salvação, não há esperança para nenhum de nós. A pergunta que nos cabe agora, a pergunta que fica para todos nós agora é: qual o lugar que a cruz ocupa no centro das nossas vidas e da nossa existência? Qual o lugar que a cruz tem ocupado, meu irmão e minha irmã, na nossa missão? Estamos vivendo tempos diferentes, eu poderia dizer tempos estranhos, quando nós nos deparamos com diversas situações, diversos impedimentos na vida. O seu impedimento de trabalhar, talvez se você é autônomo. O seu impedimento de ir e de vir. O impedimento que nós estamos tendo agora, nesse momento, onde estaríamos juntos, reunidos no mesmo lugar. Todas essas coisas fazem com que a gente olhe para algo, ou para alguém, como o centro da nossa esperança, da nossa expectativa por uma resposta, por um desfecho de tudo isso. Onde está a sua esperança? Onde está depositada? A cruz estava no centro da missão de Cristo. Como eu acabei de dizer, ele não veio para viver a vida, ele veio para dar a vida. Tudo quanto ele fez não teria sentido sem a cruz. E se a cruz hoje não é para nós uma prova suficiente do seu amor, do seu cuidado e do seu poder, porque ele vence a morte após passar pela cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Realmente a palavra da cruz, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que é loucura para o mundo, pode até não ser loucura para nós, mas se torna um discurso muito vazio se ela também não está no centro da nossa atenção. Se nós não conseguimos perceber que somente pela cruz de Cristo nós teremos a cada dia, a cada momento da nossa vida, a salvação, o encontro, o abraço que nos garante, que nos confere a paz, que vai para além de todo entendimento, nós vamos estar buscando solução em várias coisas. Você pode notar que o texto que nós lemos do Evangelho de Lucas traz alguns cenários muito próprios daquele momento. Jesus sendo levado forçadamente e carregando uma cruz. Simão sendo forçado a carregar essa cruz, porque Jesus, muito provavelmente já muito torturado e machucado, não conseguiria fazer isso só. O desprezo e a zombaria dos soldados romanos. E o desprezo e a zombaria de um daqueles dois que ao lado dele estavam crucificados. Ao que o ladrão que está ao lado de Jesus repreende seu amigo de vida de crimes e diz: nem nesse momento você teme a Deus, nem nesse momento você consegue enxergar que a mensagem que está entre nós, sendo pregada com a morte deste homem, é para a salvação de muitos. Nem agora você compreende que todo o castigo que nós recebemos é cabido a nós, porque nós fizemos uma escolha por uma vida de crimes. E ainda zombas
desse homem, para aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, cuja tradição cristã vai nominar e chamar de Dimas, algo maravilhoso aconteceu. Ele enxergou a centralidade da cruz na vida dele. Ele enxergou na cruz não apenas um companheiro de tortura e de morte iminente, mas ele enxergou o Filho de Deus dando a sua vida pelo mundo. O mesmo que disse, como no texto que lemos, para os que o maltratavam: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era, na verdade, o Cordeiro de Deus tirando o pecado. Ao ponto que aquele ladrão faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje comigo estarás ali. Que promessa valiosa. Que promessa capaz de aliviar, talvez não a dor física que aquele homem estivesse sentindo naquele momento, mas de aliviar as angústias da alma de alguém que estava sendo condenado por algo que fez. Eu quero falar com você que tudo que nós temos vivido no mundo, tudo que nós temos vivido como manifestação destes dias extremamente difíceis, desafiadores na nossa vida, é a manifestação e é a consequência de um mundo que extrapolou todos os limites. Todos os limites do uso e do abuso dos recursos naturais, todos os limites da vida prática que não para, que não cessa, que esgota a própria saúde atrás do sustento, da melhoria de vida, do dinheiro, do sucesso, da fama. E esses vírus que chegam, seja ele qual for, eles chegam com a força que chegam, porque o mundo simplesmente vai se tornando incapaz de controlar, incapaz de combater algo tão pequeno, tão minúsculo, tão invisível e tão facilmente proliferável, espalhável pelo mundo. Eu quero dizer com isso que, independente de onde isso tenha surgido, independente das consequências e do alcance que tudo isso venha a ter no mundo, cada um de nós devemos olhar para a cruz nesse momento também e fazer dela o símbolo maior da nossa fé. Porque é pela cruz de Cristo que nós alcançamos salvação um dia. É pela cruz de Cristo que nós devemos clamar todos os dias a sua misericórdia sobre o mundo, sobre os impactados, sobre os infectados, sobre os doentes e sobre a nossa família. É pela cruz de Cristo que nós devemos clamar e observar aqueles que ao nosso lado padecem necessidades e fazer o esforço que for necessário para atender essas necessidades nesse momento. É pela cruz de Cristo que nós vamos manter o nosso olhar certeiro. E como vai dizer a palavra também, num dos salmos diz assim: olharam para ele, foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Ao olhar para a cruz não haverá confusão. Ao ter a cruz na centralidade da nossa fé e do nosso exercício de fé, nós estaremos guardados na confiança daquele que não veio para viver, mas veio na certa missão de morrer, de auto-sacrificar-se por nós. Ao pensarmos na cruz entre nós e na centralidade dela na nossa vida, nós devemos concordar de que somente por ela nós seremos capazes de suportar. E talvez a expressão que fora usada de maneira muito oportuna e oportunista por Constantino, quando ele disse ter tido uma visão que lhe dizia: por esse sinal vencerás. Talvez essa palavra usada em outro contexto, usada com outro propósito, seja a palavra que eu e você precisamos carregar no nosso coração com muita certeza. Pela cruz de Cristo nós venceremos. Pela cruz dele, pelo sacrifício dele, pela vitória que ele conquistou. Não tema. Não tema as más notícias que chegam. Não tema. Não tema se esse tempo se tornar mais longo do que você esperava. Tão somente creia e confia. Tão somente olhe para a cruz. Tão somente tenha na cruz a certeza de que Ele está ao nosso lado.
de que Ele nunca falhou e de que Ele não nos desamparará, de que a sua missão foi cumprida. Sim, a cruz foi o ato final da sua passagem por entre nós e é o ato primeiro da confirmação da nossa fé. Se aproxima de nós o período pascual, se aproxima de nós daqui a 2 semanas a celebração desse momento de paixão e de triunfo do Senhor. Que as nossas orações, junto com a nossa leitura bíblica diária, com o nosso momento devocional e com as nossas orações pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa família, por nós mesmos, seja cercada da certeza de que aquele que não usurpou ser igual a Deus antes, esvaziou-se a si mesmo e se fez homem como nós e achado na forma humana, submeteu-se à morte de cruz. Que a nossa certeza seja que Ele está no controle de todas as coisas e que nós devemos carregar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de total desapego, de total prudência e diligência com aquilo que é a missão de cada um de nós. E a nossa missão está muito clara: ser testemunhas, fazer discípulos, ir onde o Senhor nos mandar, e em tempos de afastamento ser muito mais do que estar. Seja alguém que tenha a cruz no centro da sua vida, carregue esse sinal, não de maneira física, não de maneira supersticiosa, mas de maneira real e viva no seu coração, porque pela cruz de Cristo nós venceremos. Amém. Quero orar com você antes de encerrar essa transmissão. Vamos orar. Pai amado e bendito, a tua cruz é o símbolo maior da tua vitória sobre o pecado. Na cruz estavam crucificados os meus pecados e os pecados de todos nós. Na cruz estava cravado aquilo que pode tirar não somente a vida física, mas que pode matar a alma, que é o pecado. Na cruz o pecado foi vencido. E agora, no momento em que ele se levanta contra nós, nós temos a cruz como refúgio. Mas agora uma cruz vazia, porque tu vives. Agora uma cruz que é apenas em nosso coração, apenas em nossa alma, a certeza do teu triunfo, a certeza do teu retorno, a certeza da tua graça derramada sobre nós. Dê-nos a graça, Senhor, de colocar a cruz no centro de nossas vidas. Em tempos tão difíceis, não nos desanimemos por aquilo que nos cerca, mas olhemos para Ti, como diz na carta aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para a sua cruz, olhando para a sua vitória, olhando para a sua missão bem cumprida que nos resgatou. Mantenhamos firme a esperança da salvação, da fé que há em nós. Abençoa a vida desses irmãos e irmãs que estão conosco aqui nessa transmissão, de suas famílias. Abençoa todos aqueles que foram alcançados nessa tarde por essa ministração e todos aqueles, ó Pai, que venham a ser alcançados ainda ao assistir esse vídeo posteriormente. Livra-nos de todo mal, sobretudo do medo, da incerteza e da insegurança. Nos torna diligentes no cuidado e no socorro, Pai, àqueles que precisam. Abençoa as nossas vidas, faz-nos crer que cada dia reserva para si o seu bem e também o seu mal, e assim possamos depositar apenas hoje e tão somente agora a nossa esperança em Ti. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade entre os nossos, e abençoa-nos com a certeza de que em cada passo da nossa vida a Tua cruz se torna central e necessária entre nós. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero me despedir de você agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por termos estado juntos nesses instantes que passamos aqui de transmissão, e quero convidar você a fazer a leitura bíblica ainda hoje de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 4, e durante essa semana acompanharmos a leitura que foi proposta, que está no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja. Você pode acompanhar durante a semana, e também a dedicar os momentos de oração. Todo dia nós nos encontramos num lugar chamado oração, às 6 da manhã, meio-dia e 8 horas da noite. Também vamos nos unir aos batistas brasileiros nessa campanha de 24 horas de oração
Se você puder, reserve um tempo específico para orar por aqueles motivos específicos que também foram lançados em nosso grupo. Espero que você tenha uma semana de paz. Acompanhe as informações nos grupos da igreja, nas redes sociais. As transmissões vão continuar às terças, quintas e domingos. E claro, nada nos impede de entrarmos em outros momentos para trazer informações, para orarmos juntos, para termos uma palavra de conforto. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um restante de domingo de paz. Se você não está entre as pessoas que realmente precisam sair de casa, que estão desempenhando trabalhos essenciais que não podem parar, se você tem a condição de poder ficar em casa, continue em casa. A recomendação e o alerta dos órgãos e das autoridades de saúde é que a gente permaneça ainda em reclusão. Essas 2 próximas semanas são importantíssimas no combate à disseminação desse vírus. Não se cerque de más notícias, busque informações confiáveis. Nós temos trazido os canais confiáveis e merecedores da nossa atenção nesse momento. Informe-se, mas antes de repassar qualquer informação, avalie, analise, questione, critique. Se é algo de caráter mais pessoal, de um viés mais ideológico, que não se alinhe de maneira nenhuma àquilo que é o propósito de sermos igreja, por favor, não compartilhe, a não ser com as pessoas de seu contato pessoal, mas não use o tráfego ou o caminho das redes da igreja nesse momento para essas coisas. É uma palavra, é um pedido, na verdade, que eu faço a você com muito carinho, para que a gente possa ter uma caminhada muito tranquila nesses dias que ainda nos esperam. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Meu telefone está à disposição de todos vocês. Vocês podem fazer contato a qualquer momento que assim necessitarem, para a gente orar junto, para a gente conversar. Que Deus te dê uma noite de paz, que Ele te abençoe profundamente. Quero dizer para você e restar para você a bênção que Arão foi instruído a usar para abençoar o povo de Israel. Que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite, Deus te abençoe, paz de Jesus para você e para a sua família.